Amados irmãos e irmãs, um santo dia, paz e bem. Mais um vídeo que eu vou gravar aqui para vocês. E o tema é falar sobre a confissão. Qual é a importância de nós católicos nos confessar? Jesus pediu aos discípulos que confessassem os pecados dele uns aos outros. E a quem eles confessassem seriam perdoados. A quem eles perdoassem seriam perdoados. E a quem eles não perdoassem, os pecados seriam detidos. Então, amados irmãos e irmãs, nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedimos a vinda do Espírito Santo sobre nós nesta manhã, para que o Espírito Santo nos capacite a saber falar, nos capacite a falar as palavras certas, que o Senhor Jesus coloque na minha boca a brasa para que eu possa falar o que Ele quer falar. Jesus não precisa de mim, eu é que preciso dele. Mas eu posso, na minha pequenez, emprestar a minha voz para falar através da Santa Palavra. Falar o que o Senhor quer falar para cada um de vocês. Amados irmãos e irmãs, confessar com os homens, nós podemos confessar com os homens. Outro dia, falando sobre a confissão, alguém disse: como você pode pensar que eu vou me confessar com um pecador como eu? Eu me confesso com Deus e ponto. Eu vou me confessar com um homem igual a eu. É o pensamento de várias pessoas, né? É um assunto tão simples. Muitas vezes acomodamos a religião à nossa maneira e assim acontece também com a confissão. A confissão não é somente pecar, orar e pronto. Quer dizer, eu posso pecar, depois eu oro e os meus pecados saem. Temos que buscar um sacerdote, fazer uma grande auto de humildade, dizer-lhes nossos pecados e logo receber uma correção fraterna e a absolvição do sacerdote da igreja. Os padres não inventaram isso, existem claras indicações na Bíblia a respeito da confissão diante do ministro da igreja. Queridos irmãos católicos, nesta carta que explicar-lhes primeiro o que a Bíblia nos ensina acerca do perdão dos pecados. E outros vou responder algumas dúvidas a respeito da confissão de alguns irmãos de outras religiões que eles nos colocam. Muitos católicos sem mais formações religiosas facilmente se deixam influenciar por essas inquietações. E sem perceber perdem os grandes tesouros que Jesus confiou à sua igreja. Como esta carta, não quero ofender a ninguém, mas o que me move a escrever estas linhas é o amor pela verdade, já que somente a verdade nos libertará. A Bíblia nos ensina a respeito dos pecados. Jesus perdoou os pecados do Antigo Testamento. O perdão dos pecados era um direito somente de Deus. Só Deus podia perdoar. E nenhum profeta e nenhum sacerdote do Antigo Testamento pronunciou a absolvição dos pecados. Só Deus perdoava o pecado. No Novo Testamento, pela primeira vez, aparece alguém ao lado de Deus Pai que perdoa os pecados. Jesus. Os filhos de Deus, filho de si mesmo, os filhos dos homens, têm poder de perdoar os pecados na terra. Marcos 2, versículo 10.
Em verdade, Jesus exerceu o poder divino. Quando Jesus viu a fé daquele gente, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Marcos 2:5. Frente a uma mulher pecadora, Jesus disse: seus pecados, seus numerosos pecados lhe ficam perdoados, pelo muito amor que mostrou. Ou seja, ela se arrependeu dos seus pecados e ela se voltou para Deus. E ele disse: vai e não peques mais. Quando o Padre absolve nossos pecados, ele diz: vai e não peques mais, porque nós temos que vigiar os nossos pecados. E na cruz, Jesus se redirigiu a um criminoso arrependido. Em verdade te digo, hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Aonde habita o pecado, superabunda a graça de Deus. Então, é pela graça de Deus que nós somos perdoados dos nossos pecados. Se nós pedirmos a Deus a vinda do Espírito Santo, que venha sobre nossa mente, para que nós possamos nos lembrar de todos os nossos pecados, até os que nós pecamos quando éramos criança, o Espírito Santo virá e ele nos mostrará os nossos pecados. E nós temos que pedir perdão ao Senhor por cada um deles. Jesus comunicou o poder de perdoar pecados aos seus apóstolos. Jesus quis que todos os discípulos, tanto em oração como em sua vida e em suas obras, fossem sinal de instrumento de perdão. E pediu aos seus discípulos que sempre se perdoassem as ofensas uns dos outros. Então, nós temos que perdoar as ofensas dos outros que fazem contra nós. Está em Mateus 18, do 15 ao 27. Entretanto, Jesus confirmou o exercício do poder da absolvição somente a teus apóstolos. Jesus queria que a reconciliação de Deus passasse pelo caminho da reconciliação com a igreja. Expressou isto particularmente nas palavras solenes a Simão Pedro: a ti darei as chaves do reino dos céus, e ao que entrares na terra ficará atado nos céus, e ao que desatares na terra ficará desatados no céu. Mateus 16, versículo 19. Esta mesma autoridade de atar e desatar receberam depois todos os apóstolos. Mateus 18, 18. As palavras de atar e desatar significam: aqueles quem vocês excluem na sua comunhão será excluído na comunhão de Deus. Amados irmãos e irmãs, vamos rezar, vamos orar a Deus para que nós não sejamos excluídos da comunhão com Deus. Nós temos, para nós estarmos em comunhão com Deus, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, nós temos que ir ao sacerdote e humilhar. Veja bem, gente, se eu tenho vergonha de confessar o meu pecado ao meu sacerdote, você imagina quando eu morrer, que eu for diante do tribunal de Deus, será que eu vou ter a capacidade de olhar a face de Cristo e contemplar com os meus pecados? Eu vou ter tanta vergonha que eu vou sair correndo. Amados irmãos e irmãs, nós temos que nos arrepender aqui, é hoje, é agora. Nós não temos tempo. Eu não sei se daqui a meia hora eu vou estar viva, então eu tenho que me confessar agora. Eu tenho que pedir perdão agora e tentar ao máximo não pecar mais. Jesus disse: o espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Nós somos fracos demais ao pecado. Por isso que nós teríamos que nos confessar todos os dias, mas pedimos a graça de Deus para que o Senhor coloque um padre na hora da nossa morte, para que nós possamos nos confessar. No mesmo dia da ressurreição, Jesus apareceu aos apóstolos, soprou sobre eles, sobre suas cabeças e disse: recebam o Espírito Santo, e aqueles a quem perdoares os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes serão retidos. João 20,
do 22 ao 23, em nome de Jesus, leiam a palavra de Deus. Em nome de Jesus, se você não se confessou, vá até o sacerdote e se confesse, humilhe os seus pecados, não fique na ignorância de achar que eu devo confessar meu pecado só de noite em oração, diante da minha cama. Não, gente, pelo amor de Deus, eu não preciso somente pedir perdão, somente a Deus, confessar a Deus, porque Deus já sabe dos meus pecados, Deus sabe do meu coração, Deus sabe do meu arrependimento. O Senhor Jesus nos deu esse poder de irmos até o confessionário, irmos até o sacerdote, para que nós tenhamos vergonha dos nossos pecados. E através daquela vergonha que nós sentimos de falar a uma pessoa normal os nossos pecados, nós nos arrependamos e nós não cometemos tais pecados, porque se eu não vou fazer mais porque eu tenho vergonha de confessar, eu não vou fazer mais por amor a Cristo, porque eu desejo ir para o céu, eu desejo contemplar a face de Deus. Na igreja primitiva não existia o mistério da reconciliação, como diz o apóstolo Paulo. Tudo isso é a obra de Deus, que nos reconciliou com Ele em Cristo, a que a mim me encarregou a obra da reconciliação. Amados irmãos e irmãs, esse vídeo já vai ficando muito longo. Eu prometo para vocês que eu vou fazer uma live totalmente sobre a confissão, sobre o arrependimento dos nossos pecados, porque só em live a gente pode fazer um vídeo tão grande, tá certo? Eu peço a vocês, em nome de Jesus, que se arrependam dos pecados, que voltem aos confessionários, que voltem a Deus, para que Deus possa nos libertar dos nossos pecados. Assim seja, amém. Hoje eu estou indo me confessar, vamos diante do Santíssimo pedir que o Espírito Santo nos capacite a entender qual foi o pecado que eu fiz, que eu agravei a meu Senhor. Tá certo? Que Deus abençoe, que Deus ilumine os nossos caminhos e nos ajude. Eu tenho muitos livros sobre a confissão e só em live eu posso fazer tão grande, tá certo? Deus abençoe, um cheirinho de Maria, paz e bem.